O calvinismo, a linha acredita em que a pessoa está salvo para sempre, né? Sim, a perseverança dos santos. Isso, É o quinto ponto do acróstico da isso. Tulipa. Pode falar para a gente aí um pouco? Aí eu vou... Ah, sim. Olha, o pastor, tá? A gente combinou graça graça irresistível, não, eleição incondicional. É, Mas a perseverança do santo diz, em poucas ou simples palavras, que aquele que Deus salvou, Deus vai perseverar para que ele se mantenha salvo até o fim. Isto é, aquele que Filipenses 1,6 diz que começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Isto é claro que há uma caricatura disso, quando nós vemos falar, uma vez salvo, salvo para sempre. E aí isso leva o quê? Já que eu estou salvo, vou bagunçar, né? uhum. E não perseverar. Mas o interessante é que o fenômeno é completamente diferente e isso é graça de Deus. Isto é, se Deus salvou, ele vai manter salvo. João 10, 27, Jesus ele diz, muito interessante isso, né, pastor? Ele fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e aquelas que estão em mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, elas estão nas minhas mãos, porque o Pai me deu e o Pai é maior que eu. E depois ele conclui dizendo, eu e o Pai somos um. Então ele está garantindo que as ovelhas estão nas mãos desse Senhor e, portanto, não caem nessa fé, não declina, embora podem, de alguma forma, ter declínios, mas Deus vai levantá-los e perseverar até o fim. Então a perseverança do santo diz sobre isso. Mas, entretanto, ela não leva a esse pensamento, e essa é a prova de que alguém não é eleita. Quando ela pensa, se Deus salvou, eu vou me manter assim, então eu vou bagunçar. Efésios 1,4, então diz, aí a gente pode falar de eleição, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Então isso quer dizer que aquele que é salvo e vai perseverar nisso, porque Deus persevera, a resposta e o efeito é eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Então, o que mostra esta eleição é a santidade, não há ao contrário. É isso, pastor. Pode falar. Perguntaram para mim assim. Perguntaram não. Eles perguntam sempre para mim. Uma pessoa que está firme com Jesus na igreja. Ela sai e vai para o mundo. Eles perguntam, o seu nome ele foi riscado do livro da vida? E eu respondo, não. Não. Por que não? Baseado em Levítico, capítulo 23, versículo 29 e 30, diz assim, quando alguém vendeu uma casa de moradia em cidade murada, então a pode resgatar até que se cumpra o ano da sua venda. Durante o ano inteiro será lícito o seu resgate. Mas se cumprindo-se um ano inteiro ainda não for resgatada, então a casa que estiver na cidade, que tem muro, em perpetuidade, ficará ao que a comprou. Pelas suas gerações não sairá do jubileu. Bom, em Romanos 7,14 diz que o Paulo diz que a lei ela é espiritual. Muito bem, casa aqui é casa mesmo. Mas trazendo para nós, a casa aqui é a alma. E o muro, a casa em cidade murada, é o corpo. É o corpo. Então, a pessoa tinha, se ela vendeu aquela casa, ela tinha um ano para resgatá-la. Um ano aqui, trazendo para nós, é o tempo que nós temos de vida. Um ano, 10, 20, 30, 40, sei lá. Então, enquanto nós temos tempo para resgatá-la, estamos com vida. Se estamos com vida, nós podemos resgatá-la. Se passar de um ano ou se a pessoa morre sem resgatar essa casa, essa alma de volta, aí o seu nome é tirado do livro da vida.
Então o senhor acredita que o homem não perde a salvação? Não, perde. E se ele não resgatar, ele tem 1 ano. Esse 1 ano não é 1 ano, é enquanto ele tiver vida. Ele voltou para Deus, está lá no hospital, lá, chegou 3 minutos, você volta para Jesus? Sim, eu volto para o meu Senhor. Resgatado. Se ele, claro, você me pergunta para mim, se for de coração, claro que eu estou falando que é de coração, tem que ser de coração. Então o senhor não acredita na perseverança dos santos? Ou no sentido que Deus, que salva uma pessoa, mantém essa pessoa salva baseado no que o senhor disse aí? A perseverança dos santos... Na forma que eu disse, que é a maneira que os calvinistas acreditam. Nessa perseverança dos santos, entendeu? Eu não entendi muito bem. Isso você podia colocar de novo para mim? Sim, claro. Por favor. Então vou citar num parágrafo aí. O Deus que salva uma pessoa vai mantê-la salva independente de qualquer coisa. Então Deus salvou essa pessoa, ela nunca mais declina dessa salvação. Esse ponto de salvação começa antes da existência, portanto, fundação do mundo. E aí Deus, então vou colocar na perspectiva da Trindade. Sim. O Pai elege, aonde o Pai elegeu? Antes da fundação do mundo. A pessoa não existia. Aí o Filho agora vem, porque essa pessoa se encontra caída em Adão, e justifica essa eleição, para que o Pai seja justo e justificador. E agora o Espírito Santo vem na pregação do Evangelho, testifica, aplica essas realidades num tempo, por exemplo, eu, há 14, 17 anos atrás, quando pregaram o Evangelho, antes da fundação do mundo, veio a mim, pela justificação de Cristo, a partir da minha chamada, que chama a chamada eficaz. Então, assim, esse que foi salvo não perde a salvação.